E aí, pessoal, seja bem-vindo à série Debates Pocket. Eu sou o professor Dixon Cossetti e hoje vamos tratar aqui acerca de um termo que vem sendo largamente utilizado, negacionismo. Vamos saber tudo acerca desse tema. Vamos direto ao ponto. Vivemos hoje uma onda de ceticismo e de negação generalizada, uma descrença nas instituições e nas autoridades que favorece a disseminação de negacionismos, os quais são encampados por governos com políticas anticientíficas. Muita gente não enxerga que a ciência, assim como a política, existe para beneficiar a sociedade. Alguns até desconhecem o que de fato é a ciência e quais seus benefícios, o que produz um desencanto em boa parte das pessoas. E esse desencanto produz um terreno fértil para movimentos anti-ciência e de teorias da conspiração, além de fomentar extremismos. É nesse terreno fértil que germina o nosso tema de hoje, o negacionismo. Negacionismo pode ser entendido como uma prática comumente usada para negar a realidade, ou a verdade que pode ser comprovada por fatos. Tal prática pode ter diferentes objetivos, cujo principal deles, no entanto, é esconder uma verdade que pode não ser benéfica a alguém ou a algum grupo de pessoas. O negacionismo normalmente se baseia na relativização de argumentos e na rejeição de evidências consideradas incontestáveis, em favor de ideias controversas, radicais, muitas vezes conspiratórias ou até mesmo inverídicas. É relevante dizer que o negacionismo se fortalece durante as crises, momentos de dificuldade ou em situações atípicas pelas quais as sociedades ainda não passaram ou passaram com extrema dificuldade, como é o caso da pandemia do novo coronavírus. Quando em oposição a evidências científicas, tal movimento encontra sustentação em teorias e em discursos conspiratórios, sem muita profundidade, o que acaba favorecendo disputas ideológicas, interesses políticos e, claro, interesses religiosos. Até pouco tempo atrás, quando queríamos sustentar uma afirmação sem argumentar demais, bastava dizer tal coisa é comprovada cientificamente. Mas essa tática já não tem mais a mesma eficácia, pois a confiança na ciência está diminuindo aos poucos. Evidências e consensos científicos têm sido facilmente contestados com base em convicções pessoais ou experiências vividas, como se viu no vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro durante o inverno nos Estados Unidos, o qual aparece vestindo gorro de lã diante de um cenário tomado pela neve, em que o 03 manifestou seu espanto com o frio, que lhe parecia desmentir a mudança climática alardeada pelos cientistas e pela imprensa. Fazendo uso do jargão, seria cômico se não fosse trágico. E as táticas e ferramentas usadas pelos negacionistas? Bom, os negacionistas são verdadeiros mercadores da dúvida. Sob esse raciocínio, eles procuram uma falsa simetria na argumentação científica e criam teorias conspiratórias para explicar o inexplicável. Muitas vezes, eles acham brechas nas explicações de determinadas autoridades, determinados estudiosos. Alguns fazem comparações absurdas e sem nenhum nexo de causalidade. Eu exemplifico para você. No início da pandemia do novo coronavírus, a fim de minimizar as mortes provocadas pelo coronavírus, esse rapaz que aparece aí na sua tela, defensor da direita conservadora do Brasil, chegou a dizer que morreram mais americanos engasgados em 2019 do que pela Covid-19 em 2020. É óbvio que ele tentou dar a entender que eram poucas mortes em razão da Covid-19. Mas hoje, os Estados Unidos contam com mais de 230 mil mortes em razão da Covid-19. Como você percebeu, há uma relação que não tem absolutamente nada a ver e que não explica nada. Uma outra prática comum, bastante utilizada pelos negacionistas, é a manipulação dos fatos. Eu exemplifico para você. A gripe mata mais do que o coronavírus. Isso foi alardeado inúmeras vezes. Daí, são apresentados dados estatísticos para comprovar isso. Mas os dados não refletem a realidade. A gripe, na verdade, é um termo guarda-chuva para várias doenças que são causadas pelo vírus influenza. Quando consideramos a quantidade de mortes diante do número de casos, ou seja, a famosa taxa de letalidade, o coronavírus supera a gripe, chegando a matar 3 ou 4 vezes mais, de acordo com alguns especialistas. Outra prática muito comum é o uso da pós-verdade pelos negacionistas. Esse fenômeno da pós-verdade, no qual fatos objetivos têm menos influência na opinião pública do que crenças pessoais, é um sintoma da crise de desconfiança pela qual a ciência passa. A pós-verdade já está intimamente ligada a um outro mecanismo amplamente utilizado pelos negacionistas, as fake news. Nem preciso te falar como as fake news atuam.
são as notícias falsas que são alardeadas pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens, que toda tia do WhatsApp adora, incluindo a minha mãe. Fake news representam o motor para o funcionamento do negacionismo. Outro elemento atrelado ao negacionismo é o revisionismo histórico. Como você já viu aqui na série Debates, no vídeo em que eu abordei o revisionismo histórico, o negacionismo está umbilicalmente ligado ao revisionismo histórico. Vale lembrar que o revisionismo histórico consiste em revisitar o passado dos povos com o objetivo de ressignificá-lo. É uma reinterpretação da história, e ele pode ser tanto positivo quanto negativo para as sociedades. É claro que os negacionistas o utilizam de forma negativa. O negacionismo é utilizado como ferramenta no processo de revisão histórica, mas não só para isso. O negacionismo, hoje, é usado por várias pessoas, especialmente aquelas que detêm poder e influência sobre os demais, para negar fatos, manipular informações e pessoas. Na sequência, temos a ignorância das pessoas. Essa também é uma ferramenta muito usual dos negacionistas. Os negacionistas se alimentam da ignorância das pessoas, do distanciamento entre ciência e sociedade, da distância que ainda existe entre aqueles que detêm o poder e aqueles que não têm o poder. Por fim, a internet. Não há dúvida de que a internet hoje é um meio que permite termos acesso a inúmeras coisas boas, mas também a inúmeras coisas ruins. Com tanta informação disponível, fica muito difícil saber o que é positivo e o que é negativo. Valendo-se disso e das tias do WhatsApp, o negacionismo ganhou força com o advento da internet, e as redes sociais são um palco perfeito para a propagação da cultura negacionista. Com a questão do algoritmo das redes sociais, tudo piora, porque cada indivíduo acaba tendo contato apenas com suas opiniões, com notícias, com artigos, com vídeos e imagens que vão reforçar apenas as suas crenças. É uma verdadeira bolha criada pelos negacionistas. Pontos de vista diferentes, por outro lado, têm uma chance mínima de furar essa bolha e de chegar até a gente. O resultado? Cada pessoa consolida e reforça as ideias que já tem e passa a ter mais certeza de que está certa em seus julgamentos. As visões discordantes se tornam cada vez mais estranhas, absurdas e, no ponto máximo, inaceitáveis. Ressalto ainda que as duas principais ferramentas de trabalho dos negacionistas são o WhatsApp e as redes sociais. Sem essas ferramentas, os negacionistas passariam fome. Mas como surgiu o negacionismo? Como falei, essa prática é usada por pessoas, como algumas autoridades ou pessoas que detêm o poder, para legitimar projetos pessoais, políticos, religiosos e ideológicos. Elas manipulam um discurso alterando sua narrativa para que ela se encaixe naquilo que elas querem defender, para convencer, manipular e confirmar suas teorias, suas teses e seus pontos de vista. Foi nesse âmbito que o negacionismo surgiu. A teoria negacionista é uma estratégia antiga e bem-sucedida de minar conceitos científicos. A ideia foi aplicada pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1950, quando a indústria de tabaco desenvolveu um manual de relações públicas para reagir às evidências científicas das pesquisas clínicas, que ligavam o fumo ao câncer. O objetivo, ao constatar essas evidências e contrapô-las ao consenso científico, era o de criar a dúvida. Essa mesma dúvida do negacionismo foi utilizada para negar o buraco da camada de ozônio em 1980. Na mesma época, evangélicos americanos também usaram a mesma estratégia para forçar o ensino do criacionismo nas escolas, equiparando a inspiração bíblica da criação e derrotando a teoria da evolução. Ainda sobre isso, cabe mencionar que as indústrias de carvão mineral e de petróleo, em 1990, fizeram de tudo para desacreditar a ciência climática e barrar a ação contra o aquecimento global. Mas o que os negacionistas negam? Existem certos tópicos em que os negacionistas costumam marcar maior presença, como o terraplanismo, acreditam que a Terra seja plana, e a questão da ida à Lua. Em pleno século XXI, há pessoas que acreditam que o homem não foi à Lua e que a Terra não tem um formato esférico, ou melhor, geodésico. Cito também o movimento antivacina. As preocupações desse grupo vão de efeitos colaterais das injeções à segurança das doses, de possíveis benefícios à indústria farmacêutica, ao medo de que as vacinas múltiplas exponham os bebês a uma carga excessiva de substâncias. Pasmem, há muita gente que acredita que vacinas causam autismo. Essa última teoria teve início em 1998, quando um médico britânico publicou um estudo em uma respeitada revista científica, a Lancet. Nele, o médico relacionava a vacina tríplice viral, que previne contra a cachumba, o sarampo e a rubéola, ao autismo. Um tempo após a publicação, o estudo começou a ser questionado.
O médico estava envolvido com advogados que queriam lucrar a partir de processos contra fabricantes de vacinas. Além disso, ele utilizou dados falsos e alterou informações sobre os pacientes, mecanismo muito utilizado pelos negacionistas. Após a confirmação do caso, a Lancet se retratou e retirou o estudo de seus arquivos. Continuando, temos a questão do aquecimento global. Os negacionistas garantem que o homem não é responsável pelo aumento do calor planetário e por parte das mudanças climáticas. Nessa seara do meio ambiente, a cartilha negacionista é extensa, e aqui no Brasil temos a condução caótica do Ministério do Meio Ambiente, minimizando e sendo leniente com o desmatamento na Amazônia, permitindo queimadas de milhões de hectares de floresta e exploração de garimpos de minério, que tanto causam debates e discussões políticas, inclusive em âmbito internacional. Já nos Estados Unidos, encontramos o líder dos negacionistas, Mr. Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, pelo qual quase 200 países haviam se comprometido, em 2015, a tentar conter os prejuízos causados pelo aquecimento global. E quanto à Covid-19? Aqui o repertório é variado também. O coronavírus foi espalhado propositalmente pela indústria farmacêutica ou para controle populacional. O coronavírus foi criado em um laboratório chinês. A Covid-19 é apenas uma gripezinha. Isolamento social e máscara não funcionam, além da propagação de curas milagrosas para deter o vírus. Mas, a princípio, algumas autoridades negaram que estava ocorrendo, sob o argumento de que não era necessária preocupação, evitando histeria e alarmismo. Tais atitudes quase sempre escondiam os interesses políticos e econômicos. Porém, o símbolo maior do negacionismo atual quanto à pandemia é o uso da cloroquina. Sem pesquisas científicas que comprovam sua eficácia, é defendida e usada por inúmeras pessoas no combate à doença. E quais os perigos do pensamento negacionista? Quais as consequências para a sociedade? Como eu disse, atualmente vivemos uma verdadeira crise. O negacionismo ganha novamente espaço dentro da sociedade e coloca em xeque preceitos básicos e já sedimentados pela ciência no mundo. Esse movimento se apresenta travestido de polêmicas, por isso é importante tomar cuidado com ele. Um bom exemplo disso é em relação ao aquecimento global. Uma vez que existe falta de conhecimento por parte da população, fica claro que o tema vem sofrendo desgastes há muitos anos, dos mais variados, e os estudos científicos caem no descrédito quando falsas notícias e dúvidas são lançadas sobre os fatos. E claro, as pessoas acabam não tomando os devidos cuidados quanto aos recursos naturais e quanto aos cuidados com o nosso planeta. No caso do movimento anti-vacina, as consequências dessa confusão afetam o presente, com pais deixando de vacinar seus filhos e impulsionando o retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas, o que, claro, vai afetar também o nosso futuro. Neste ano, a OMS declarou que os surtos de sarampo que estão ocorrendo se devem à falta de cobertura da vacina em certas regiões. Cerca de 110 mil pessoas morreram por causa da doença em 2017. No caso da pandemia do novo coronavírus, o negacionismo pode ter sido responsável por milhares de mortes no Brasil e no mundo, além de afetar diretamente a saúde das pessoas e da sociedade como um todo. Temos ainda como consequência a polarização. Note que a polarização não é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos quanto a discussões de um determinado tema. A polarização vai além disso. Ela, hoje, constitui-se na disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. É aquele velho discurso do nós contra eles. Desse modo, os negacionistas estão sempre atrás de um inimigo, de um bode expiatório. O negacionismo, por fim, afeta a democracia. Lembrando que democracia vai muito além do voto. Democracia requer respeito às regras comuns, requer reconhecimento da legitimidade dos adversários, requer tolerância e diálogo. O excesso de polarização compromete todos esses quesitos. Em uma sociedade concentrada em dois lados radicalizados, adversários são vistos como inimigos. O diálogo não é incentivado, ou mesmo é condenado. E transgredir as regras parece ser justificável. Um caso para exemplificar isso é o da ex-famosa Sarah Winter. Quem procura se manter fora desses dois grupos, apresentando outras visões e ideias, ou mesmo quem defende que ambos os lados têm suas falhas e virtudes, é tratado como isentão. As alternativas que fogem às duas apresentadas acabam sendo invalidadas pelas pessoas. Conforme demonstrei, o negacionismo é muito perigoso e coloca em risco os direitos humanos e, portanto, a democracia, a política, a educação, a saúde, o bem-estar e a vida das pessoas. Ademais, o campo do debate vira uma arena em que a discussão ideológica é capaz de influenciar a opinião pública e legitimar governantes com oposições anticientíficas e pessoas com motivos escusos. Mas como conter a cultura do negacionismo?
Essa é a questão. A primeira coisa é investir bastante em educação. Como você percebeu, o negacionismo se alimenta da ignorância das pessoas. Por isso, investir em educação é a principal ferramenta contra o negacionismo na atualidade. Aproximar a ciência, os estudiosos e a sociedade é fundamental para que a gente tenha um diálogo transparente e, claro, menos técnico. Por isso, promover campanhas e debates científicos, assim como fomentar a cultura, a ciência, a tecnologia, mas com foco e seriedade, é muito importante. Outro sim, é muito importante combater as notícias falsas. Como você percebeu, as fake news são fatores muito importantes para que o negacionismo se perpetue. Por isso, combater a propagação dessas notícias é muito relevante. Vale tomar nota ainda de alguns passos importantes para evitar o negacionismo. O primeiro passo é educar as pessoas para evitarem os extremismos, pois o equilíbrio no pensar e no agir pode ser definitivo na busca pela verdade. O segundo passo é desconfiar de teorias negacionistas, bem como evitar sua propagação, especialmente quando advém de fontes sem credibilidade reconhecida. Cheque a fonte. Por fim, tal qual a notícia falsa, o negacionismo, como eu já mencionei, usa mentiras para se alastrar. Por isso, deve-se checar os fatos e a veracidade deles, haja vista que é impossível esconder a verdade. É isso. Então, agora você já tem argumentos poderosos para falar acerca desse assunto. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!